sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Umbanda das Nações, tá? Se esse vídeo não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite para a Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. E hoje é o vídeo do nosso quadro Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe. Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe. Se você me perguntar, olha, eu vou lhe responder. Se você me perguntar, olha, eu vou lhe responder. Mas só respondo o que eu sei. Vamos hoje de duas perguntinhas. A primeira pergunta é de uma moça para Vinier, que ela falou que era da Umbanda, mas por alguns motivos pessoais, contratempos da vida, ela acabou se afastando da religião e passou mais de 20 anos, tá? Isso totalmente afastada, sem frequentar terreiro nenhum, sem fazer obrigação nenhuma, Certo. Totalmente afastada. Entendeu? Agora, mais velha, em outra fase da vida, ela sentiu uma necessidade extrema de voltar para a religião, porque estava sentindo falta, né? Procurou um terreiro, assistiu algumas gigas, pediu para entrar para a corrente mediúnica, explicou a situação, né, que queria voltar a incorporar e tudo mais. E o Pai de Santo fez o seguinte: olha, mais de 20 anos, então isso significa que as suas entidades estão suspensas, foram embora. E a gente precisa chamar essas entidades de novo. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo um trabalho de limpeza em você. Primeiro passo, ele entregou para ela uma lista enorme de materiais que ele iria precisar para essa limpeza. E também cobrou um valor extremamente absurdo. Isso só para começar com a limpeza. Depois teria outros passos até as entidades dela voltar. Certo. E aí ela escreveu para o senhor, para o Vinier: isso tá certo? Isso tá correto? Alguém que passa mais de 20 anos sem frequentar a Umbanda, as entidades realmente vão embora, abandonam aquele médium? E aí, para o Vinier? Olha, minha filha, numa parte, esse Pai de Santo aí está certo, né? E outra está completamente errado. O que está certo? De limpar, descarregar e de afirmar. Ela está precisando, claro. Se ela está com esses 20 anos que não está frequentando, não está fazendo obrigação, certo? Então ela tem que, a matéria dela está completamente suja, está completamente carregada. Então tem que limpar, tem que descarregar e tem que afirmar. O modo que ele está errado, porque as entidades se afastaram, as entidades saíram, não tem mais entidade, não tem mais caboclo. Não é isso não. As entidades, os caboclos dela, continuam, viu? Continua ao lado dela. Continua. O que ela fez, foi ela que fez, ela bloqueou. É ela que está bloqueada. Olha, para você ver, depois de 20 anos, ela está sentindo a necessidade de voltar. Então, ela está sendo cobrada. A espiritualidade está ali pedindo para ela voltar. Então, eles nunca se afastaram dela. Ela bloqueou. Por quê? Ela não quis. Ela que se afastou, a que ela se afastou, ela não né? queria. Mas foi ela que fez isso, foi ela. Não foi as entidades que se afastaram dela, não. As entidades jamais se afastaram de alguém. As entidades, ela fica ali esperando a oportunidade de voltar. Elas respeitam aquele momento do Claro. médium, né? Então, se não era o tempo certo ainda, né? Há 20 anos atrás não era o tempo certo. Então, ela deu, para ela, 20 anos é muito, para a espiritualidade não é nada, porque a espiritualidade não tem tempo. É como se fosse 1 minuto, ou 20 minutos, 20 segundos, ou 20 anos, não importa. A espiritualidade jamais se afastaram dela. Agora, ela bloqueou. Esse Pai de Santo está certo de pedir para fazer limpeza? Tá. Agora, o errado foi ele falar que ela não tem mais entidade, as entidades se afastaram dela. Não, ela foi que bloqueou. Então, ela vai ter um processo para poder receber. O primeiro processo, a limpeza, ela tem que limpar, se descarregar a matéria dela e fortificar Buri. Ela está ali, ela continua sendo a mesma média. O tempo passou, 20 anos, é muito tempo, na Terra é muito tempo, mas para a espiritualidade não é nada, não é 20 segundos. Agora ela tem que trabalhar a Buri dela, a coroa dela, o pensamento dela, para poder, como ela está sentindo a necessidade, porque chegou a hora dela retornar.
Isso não é por ela não. É as entidades que estão cobrando. Entendeu? Estão cobrando, porque chegou a hora certa. Aquele tempo, 20 anos atrás, não era a hora certa. E aí, se fosse o caso do senhor, primeiro-ministro, chega essa moça, com 20 anos, longe da Umbanda, querendo retornar. Qual seria o processo que o senhor iria fazer com essa moça? O processo, primeiro, eu ia dar uma explicação. Não como esse pai de santo deu. Não como esse pai de santo. Porque você não tem mais, elas se afastaram. Não se afastaram. Foi ela que bloqueou. Foi ela que bloqueou. Ela que não estava querendo. Mas a entidade estava ali. Então, o que eu posso fazer e o que eu faria e faço por ela é o seguinte. A mesma coisa que esse pai santo fez, primeiramente pedir os materiais para fazer os banhos de descarga, os banhos de limpeza, os banhos de fortificação, de firmeza de coroa, lavagem de cabeça e as banhos de orelha para poder fortificar o dedo. Depois, ela não vai passar nada na cabeça agora, enquanto ela não tiver com a matéria limpa. A primeira, ela tem que passar pela purificação total. Porque são 20 anos, a gente não sabe o que aconteceu nesses 20 anos, pois né? Ela tem que passar totalmente longe. Uma purificação, limpeza total. Mas as entidades dela estão bem aqui pertinho. Bem aqui, pertinho. É só ela fazer isso aí e voltar. Precisa de muita coisa? Não precisa de muita coisa. Agora, existe pai de santo, mãe de santo que cobram, tá certo. Ela não faz parte desse terreno, então é um trabalho particular. Ela já não faz parte daquela corrente. Então, esse pai de santo cobrou. Agora, não precisa também... O senhor falou absurdo. Falou absurdo. Precisa pagar uma taxa, pedir um dinheiro para comprar os banhos, as coisas, tá certo. Porque ela mesma não sabe comprar. Então, preparar tudinho e ela tomar os banhos e continuar. Porque, olha, eu vou citar aqui uma coisa bem ligeirinha aqui. Isso é o templo, o corpo dela, a matéria dela. É um templo, é uma casa. É uma casa, né? Esta casa está aqui. Fechada. Essa casa está fechada. Então, esta casa aqui, vou colocar assim, essa casa tinha energia. Antigamente ela tinha energia. Mas, há passado muito tempo, aquela energia foi cortada. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Aquela energia foi cortada. Então, a casa está ali. Os fios, as coisas continuam no mesmo canto. Então, mas para ela, depois de 20 anos, para ela fazer aquela religação daquela energia, vai pegar aquela energia, mas ela vai ter que mudar alguns fios, mudar algumas coisas. Então, é justamente a matéria dela. Está suja, carregada durante 20 anos, 20 anos, é o tipo da coisa, então é a matéria mas dela. ela não perdeu a mediunidade dela. Uma vez médium, sempre médium, não perde a mediunidade. Olha, esse negócio do pai de santo dizer, o seu caboclo, sua entidade se afastou de você, não vai mais chegar perto de você, não. Foi você mesmo que bloqueou, foi você que teve daquele estado, você naquele tempo. Você passou muito tempo longe, né? Mas você que bloqueou. ao retornar, mas elas estão como ali. era. É que nem eu falei no começo, não importa. 20 segundos ou 20 anos não importa ainda. Elas estão ali. As entidades estão ali com você. Então chegou o tempo certo de você voltar. Faça. Converse com ele, com esse pai. Se você não tem essa condição, você fale para ele, eu quero me limpar, quero descarregar. Se ele puder lhe ajudar, ele lhe ajuda. Agora, se ele visar só no dinheiro, né, procure outro pai de santo, porque eu tenho certeza, como a espiritualidade está querendo que você volte, vai dar caminho para você, vai mostrar um pai de santo, uma mãe de santo que lhe ajude. Alguém sério que realmente vai querer ajudar. Que queira ajudar. E é isso aí que eu digo, a pessoa está precisando, se a pessoa está precisando, vamos ajudar. Cobrar, tem que cobrar, tá certo, uma taxa, cobrar uma coisa. Mas porque precisa de materiais, né? Um preço que condiz, não um preço absurdo, uma lista de material muito grande, não, porque é com poucas coisas que se resolve. Ela precisa fazer uma oferenda, precisa fazer uma oferenda. Precisa dar um presente, ofertar e pedir, certo? Mas depois que se limpar, primeiro de tudo, ele falou uma coisa certa, tem que se limpar, claro. Primeiro é a limpeza. Ela tem que se limpar, se fortificar, para depois ela começar a ofertar, porque é assim, é dando presente que você recebe presente, é dando que você recebe. Então você vai entregar uma oferenda para você receber o que você quer. Mas as entidades estão ali, tá certo? Então vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta a questão é a seguinte, Palavrinha. Essa moça é de um terreiro, é firme um terreiro. E ela diz que lá as entidades tratam todo mundo pelos nomes, tá? Então assim, a entidade da casa, a entidade de irmão de santo, todo mundo trata-se pelos nomes. Então, quer falar com fulana, vai falar, chama fulana tal. E ela tá muito bem acostumada a isso, a ser tratada pelo nome dela, as entidades saberem os problemas dela, e tá muito acostumada com isso. Até que ela foi conhecer um novo terreiro.
Desse terreiro, ela decidiu que queria passar com a entidade, conversar com a entidade daquele terreiro. Uma consulta, né? Porque queria resolver um probleminha ali da vida dela e queria ver uma outra opinião, segunda opinião, sem ser as opiniões das entidades da casa, tá? Foi conversar com a entidade lá da casa. A entidade começou a realmente falar algumas coisas da vida dela e tal. Só que em nenhum momento citou o nome dela. E aqui começou a enfurecer. Ela falou assim, por que a cidade não chama o meu nome? E aí, em algum momento, ela falou, fulano de tal, né? Com a entidade que ela não disse quem era. Mas ela falou que era uma entidade ali e tal. Ela falou, olha, por que você não me chama pelo meu nome? A entidade falou, mas eu não sei o seu nome. Claro, né, tá? minha filha? E ela falou assim, como assim você não sabe o meu nome? É sua obrigação. Você não tá com a entidade aí? Então não tem entidade aí. Se a sua entidade não sabe o meu nome, não sabe o meu problema, não sabe o que eu tô passando, então não tem entidade, porque as entidades da minha casa sabem o meu nome, sabem os meus problemas, sabem o nome dos meus familiares e tudo mais, sabe o que eu tô pensando antes mesmo de eu chegar lá na mão de uma entidade, porque eles leem o meu pensamento. E aí ela ficou muito indignada com aquilo, começou a bater boca com a entidade ali no terreiro, totalmente desconhecido, mas foi embora. E aí ela escreveu pra gente falando que ela sabe que a entidade tem que ter a obrigação de saber de tudo para me avenir. Tem que saber o nome das pessoas, porque se é uma entidade evoluída, tem que saber nome, tem que saber o problema. Então se não sabem isso, não é entidade. E aí, ela começou pelo lado completamente errado, né? Foi ensinado completamente errado. Então tá certo, na visão dela tá daquele jeito, porque se na casa que ela frequenta, no terreiro, aquela casa aberta lá que ela faz consulta, se ela é tratada pelo nome, claro, porque ali, o pai de santo, a mãe de santo, tudo conhece ela, né? São coisas de tudo ali. No cotidiano, né? Deles ali. Então, pode chamar, pode. Mas não, olha, por mais, pode ser filho, pai, mãe, irmã, isso aí. A entidade ela não pode estar chamando pelo nome da pessoa. Porque isso aí corta totalmente a visão espiritual. Logo que está incorporado, é uma coisa completamente. Está ali, a consciência está ali. Aquele médico que está incorporado, agora vamos falar da incorporação. Aquele médico que está incorporado, se ele conhece, o médico conhece você, ele está incorporado, aquela entidade que está ali com ele, por quê? Ela vai falar com você, vai chamar o seu nome, porque ela trabalha no pensamento, na consciência do médium. A entidade e o médium se tornam um só. Certo? É só um vai só. trabalhar na mesma conexão do médium, né? Conexão. Com conhecer tem a conexão. mais. Então, para ela, a entidade fala o som, porque o médium sabe. Mas ainda é um pouco errado, né? É isso que eu estou dizendo. É errado, porque logo que ele chama, já está cortando, porque já é ele mesmo, certo? Apesar da entidade estar ali trabalhando, agora, se ela sabe seus problemas, geralmente, porque o médium sabe, porque ela trabalha pela consciência do médium. Ela está ali trabalhando pela consciência do médium. Mas essa questão de adivinhar pensamento? Não. Porque a entidade lê pensamento. Olha, minha filha, entidade não. Isso aí, vamos esquecer isso. Não adivinha. Não existe mágica, não existe adivinhação na Umbanda, não existe. O que existe na Umbanda é você curar, você levantar, mas através do seu pedido, através de você passar o que você está necessitado, o que você vai fazer ali. Você tem que contar como você contar com o médico. Se você não contar com o médico, se não tiver uns exames, ele não vai saber, ele não vai olhar para vocês e dizer, você sente isso aqui, não. Do mesmo jeito, é a entidade. O médico olha para vocês, você está com doença tal, porque é obrigação dele, porque é médico. É praticamente isso, aí, né? Você tem que ter a comunicação. Você tem que comunicar, olha, eu estou passando isso assim, eu passo isso assim, eu quero que o senhor, a senhora, meu preto velho, meu caboclo, me dê um caminho, me ensine um meio de eu me livrar disso aqui, que ele vai passar, ele vai dar caminho, ele vai passar um modo de você se livrar de alguma coisa, vai ensinar você como é que você vai acender a vela, como é que você vai fazer uma obrigação, como é que você vai tomar um banho, o que você vai fazer para você conseguir o que você deseja, o seu objetivo, entendeu? Não é você chegar, opa, é assim, não.
existe muito isso do médico conhecer a pessoa, né? O médico conhecer, e geralmente fala que não é certo, não é certo. Tem que falar pela a língua da espiritualidade. Do modo que trata um, trata todo mundo. Não vai chamar um pelo nome e outro que não sabe do nome não vai. Porque, geralmente, certo? É assim que a espiritualidade trabalha. Não existe adivinhação, não existe mágica. Não existe mágica. Se a pessoa tem esse pensamento, agora se a pessoa quiser saber de uma coisa do futuro, do passado, do presente, vai botar o jogo. Vai jogar o buzo. Um outro oráculo, né? Vai botar o Baralho. buzo, vai fazer Mas mesmo assim ainda não mandar tem essa pra- questão da adivinhação, né? As Certo, pessoas mas aí romantizam muito essa existe, se a pessoa adivinhação. quer saber, mande botar um baralho, mande abrir as cartas. É porque eles acham que é porque é um espírito e ali tem obrigação de saber o que você está adivinhando, tem a obrigação de saber o seu nome. E não é desse jeito, não é dessa não forma. tem obrigação, você tem que contar. Você que está passando, você que está sofrendo, você que está imacumbado, enfeitiçado, você que tem que dizer. Olha, eu estou passando por tal coisa, qual seria o caminho para isso? E aí ela vai dizer, olha, fulano foi assim, assim, assim. Ela vai dizer, tá certo? Mas dizer coisas do passado. Bem, olha, procura ver, coisas do passado. Que levaram até aquilo acontecer. Que levaram até aquilo ali, porque ali foi passado, ali aconteceu. Então, mas ela pode não vai falar dizer uma coisa do presente, do né? futuro. Do futuro, né? Uma coisa do futuro, que o futuro ainda vai acontecer. Ela pode prever alguma coisa parecida, que vai acontecer, prever o futuro, mas dizer é assim, 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 não, certo. Agora, umas cartas, um jogo de música, ele pode revelar. Mostrar mais além, pode né? mostrar, revelar. Agora, uma entidade aqui incorporada, se o médium não conhece, você não sabe, como é que ele vai chamar? Ei, fulano, vem cá! Nossa, não, isso aí não existe. Às vezes acontece da entidade, algumas entidades, conhecerem outras pessoas por esse elo da espiritualidade mesmo. Mas mesmo assim ela não vai chamar você Não vai pelo chamar nome. pelo nome. Não vai chamar pelo nome. Ela não vai tratar Isso, você pelo isso é nome. uma ligação muito difícil de acontecer, geralmente. Porque, olha, como eu digo, cada ser humano é um só. Cada ser humano tem um anjo de guarda. Cada ser humano recebe uma entidade. A entidade que eu recebo, que você também recebe, Não são as mesmas. não é a mesma. Ela canta o mesmo Pode ter o conto, mesmo nome, a mesma fala, mas não é o mesmo espírito. completamente diferente. Sabe por quê? Porque já vem mandada a entidade tal, entidade tal. Aquela que baixa ali, aquela que baixa. Ela canta o mesmo ponto, a mesma coisa, mas não é aquela mesma. Tem aquela conexão daquele terreiro, tá certo? Mas se for em outro terreiro, é completamente diferente. É a mesma coisa, por exemplo, se eu tenho uma ligação com o tranca-rua, você pode chegar em um terreiro, o médium está com o tranca-rua e acabar que o tranca-rua lhe conhecer por essa conexão espiritual. conexão. Mas aquele tranca-rua não vai chamar o senhor pelo Não nome. vai me chamar pelo nome. Não vai dizer, olha, e aquilo deu certo, aquele problema tal, porque eles não são E adivinhos. eu não vou esperar que ele venha até mim. Eu, como sou filho dele, eu vou até ele. Então, assim, eles não são adivinhos. Então, parem de achar que a entidade é gênio, que adivinha tudo, que tem a obrigação de saber de tudo, porque não é desse jeito. Ou esses médicos que ficam com raiva, ai, mas fulano de tal, preta velha tal, trabalho com ela, não me conheceu, não falou comigo, não... Por quê? Né? Olha, é o que eu estou dizendo. Se você não contar, se você não pedir, se você não rogar, você não vai ter êxito. Você tem que chegar, olha, meu pai e minha mãe, eu estou passando isso assim, 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 eu quero que o senhor me aconselhe, comece a fazer. A entidade é para isso. É para curar, para levantar, passar as mesinhas, passar os banhos. Certo? Mas ela não vai adivinhar, falou, então você está assim, assim, assim. Ela vai dizer alguma coisa do passado, do seu passado, porque aconteceu. Entendeu? E você contou, ela vai dizer, pô, foi assim, 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 foi através disso, isso, ela diz, tá certo. E se adivinhar, não é adivinhar. Ela está falando uma coisa porque você falou e ela está dizendo o que passou com você. Então, também tem essa regra que nem tudo pode ser dito dentro da Umbanda e tudo é com a permissão de Deus. Claro. A gente pode sair falando tudo. Nem tudo pode ser dito, nem tudo que é dito pode ser acreditado. Então, parem de tirar essa história da cabeça de que a espiritualidade, a necessidade tem a obrigação de saber de tudo, porque isso não existe. Não é porque o médico está se fingindo ali, não, porque a não entidade existe tem que isso. saber o nome, tem que saber o que você está passando, tem que saber o nome da pessoa que você quer. Não existe, gente, isso não existe, tá? Isso. Parem com isso, parem de querer Agora, diminuir a mediunidade do agora outro no por causa terreiro, disso. nessa casa que ela tá certo, porque ali são tudo. Mas você ainda tá errado ainda, né? Ainda tá errado, mas aí
ensinaram ela desse modo. E É você por isso que acha eu que os digo, outros terreiros sejam? olha, tudo vai do começo. Tudo vai do começo. Ela aprendeu desse modo, para ela tá. Então todos que não sejam dessa forma, É. ela vai julgar errado. Vai julgar errado. Então por isso que tem que ensinar certo, né? Tem que começar pelo caminho certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das perguntas de hoje, tá? Um beijo grande a todo mundo e até os próximos vídeos.